Louvado seja o nome do Senhor. Se você sair nessa manhã desse culto com essa expressão do próprio Senhor Jesus, não te deixarei, já é motivo para glorificar o Senhor. Amém, queridos? Que glória a Deus por isso. Vamos ler então a palavra do Senhor nessa manhã, nossa meditação. Eu queria que os irmãos, por dia, gentileza, ficarem em pé. Eu vou ler aqui a palavra de Deus, Mateus capítulo 6. Eu vou ler, nós vamos fazer uma leitura, na verdade eu vou ler do 24 até o 34, mas agora, só nesse primeiro momento, vou ler o versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Graças te damos, Pai, pela tua palavra, teu Espírito que ministra os nossos corações. Cada um dos irmãos e famílias, e todos aqueles que estão aqui no templo, e aqueles que estão depois pela internet, fala conosco. Somos necessitados todo o tempo, Pai, da tua graça e da tua bondade, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode sentar-se. Vamos pensar um pouco nessa manhã, meus irmãos, sobre prioridade. Prioridade. O tema dessa manhã é priorize, ou seja, tudo que você tem, priorize a sua vida com Deus. Como vocês sabem, a vida é sagrada. Por que, pastor, que é sagrada? Porque é o sopro de Deus. Deus é santo. Então, a vida que você é e que tem, não é uma vida simplesmente só humana, só racional. Há um sopro sagrado que é a nossa vida. E muitas vezes, meus irmãos, nós ou esquecemos ou não pensamos nisso. Porque o peso das coisas, os pesos da história, das dificuldades, das lutas, das batalhas, das enfermidades, das coisas que sofremos, interfere ou tira a perspectiva de quem eu sou e o que eu preciso ser, continuar sendo, para que a presença de Deus, a presença do Espírito de Deus continue sendo prioridade na minha vida. Você sabe, as demandas que nós temos, as agendas de vocês, as nossas agendas, o tempo que vivemos, tem tantas situações, tantas coisas que nos ocupam, que ocupam nossas mentes, e que até para ter um tempo de assistir ou estar num culto como esse, parece que é uma coisa assim tão difícil. Então eu quero que você pense agora nessa manhã. Se a tua vida, ela é um sopro sagrado, o que nós precisamos entender nisso? Que o Senhor quer a sua vida por inteiro, por completo. Posso ouvir um amém? Então o Senhor Jesus vem aqui tratando desde o capítulo 5, ele vem falando princípios de vida. Primeiro lá no capítulo Bem-aventurados, é princípio de sabedoria, princípio de felicidade. Depois, quando ele entra lembrando as leis do Velho Testamento, são princípios de justiça. E vai falar tantas coisas que nós já lemos, já aprendemos sobre nosso amor às pessoas, os relacionamentos. E agora ele chega no capítulo 6 aqui nessa passagem, para falar então que nós temos princípios nessa terra, enquanto vivemos. São valores, e valores, eles sempre estão fundamentados em cima de princípios. E o que eu quero apresentar para vocês nessa manhã
é aquilo que Deus tem falado no meu coração nesses últimos 15 dias. Primeira coisa que eu quero olhar aqui, ele diz assim no versículo 24: ninguém pode servir dois senhores. Vai odiar um, vai amar o outro. Vai se dedicar a um, desprezar ao outro. Você não pode servir a Deus e às riquezas. É um conflito, na verdade. Então o Senhor Jesus conhece os conflitos dos nossos corações. Porque no teu dia a dia você precisa lutar, precisa trabalhar, precisa estudar. E no teu dia a dia você vai ter esses conflitos de escolhas. Isso aqui vai glorificar a Deus? Isso aqui está segundo a palavra de Deus? Então nesse momento nós precisamos realmente da ação do Espírito Santo de Deus e da palavra que foi mencionado. Se você tem a palavra de Deus na sua alma, no seu coração, você vai perceber que aquilo que você está escolhendo, pode querer escolher, pode trazer tristeza, pode trazer angústia, aflições. Então pensa nesse momento. O Senhor Jesus está trazendo agora esse ensino, naquele dia lá, para aquela multidão, naquela montanha, falando com todos. Mas agora para nós nessa manhã que importamos. Amanhã, hoje mesmo, amanhã você vai estar em algum tipo de conflito. Por isso ele vai mencionar dois senhores. Porque se você está fazendo algo que você está fazendo segundo o propósito de Deus, você está fazendo a escolha correta. Mas depois ele entra na parte da alma, dos sentimentos, das reações. Porque nós somos assim, seres humanos que temos tantos pensamentos, sentimentos, e muitas vezes somos mais, vivemos mais pelos que sentimos do que pensamos. Ele diz, olha, por isso eu digo, ou seja, ele está voltando no que ele mencionou no versículo anterior. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que você vai comer, beber, pelo vosso corpo, quanto que você vai ou vestir. A vida é mais do que o alimento. Sim, a vida é mais que o alimento. Então, mais uma vez, eu quero ver isso. Desde o dia 9 de junho do ano passado, meus irmãos, quando eu tive aqui, vocês sabem, uma parada respiratória que causou tantas dificuldades, tanta situação complexa na minha vida, cada manhã, cada madrugada, eu agradeço a Deus pelo prazer de viver. Você pode dizer glória a Deus. Você está sentadinho aí, mas isso é uma bênção tremenda. Pode ser que algum aqui está aqui nessa manhã com algum tipo de situação, você está vivendo uma batalha. Mesmo assim, meus irmãos, viver com batalhas, viver com situações difíceis, mas o Senhor Jesus está conosco. Nunca te deixarei, diz o Senhor. Se você levar essa palavra, você vai ter a sua vida centrada pela graça e pelo amor de Deus. Nunca te deixarei, que coisa maravilhosa. Então, dizer para você que nós nos preocupamos, nós somos ansiosos, seria uma hipocrisia. Mas ao mesmo tempo nós precisamos reconhecer, Senhor, eu estou ansioso, estou preocupado, mas eu quero deixar no teu altar essa preocupação, seja em relação à vida de você, a sua própria vida, a sua família, seu trabalho. Nós vivemos assim, e cada dia é um dia, mas é importante saber que a minha vida, ela é priorizada na pessoa do Senhor Jesus, aleluia. Você priorizando isso, nós vamos continuar cada dia andando pela graça e bondade do Senhor. Olha as aves do céu, ele fala. Não plantam, não colhem, não ajuntam no celeiro. E Deus Pai os alimenta. Vocês têm muito mais valor do que elas. Então eu quero dizer para você, a sua vida tem um preço impagável. O Senhor Jesus levou sobre ele os nossos pecados, levou sobre ele tudo aquilo que impedia a nossa comunhão com Deus. Se eu diria assim, o Senhor Jesus morreria por algo sem valor? Não, ele morreu porque você tem valor e eu tenho valor para ele. Amém? Você pode entender isso, nós cremos assim.
Então, partindo desse princípio, Senhor, eu quero, nessa manhã, sair dessa casa de oração, com a minha mente, o meu coração, meus pensamentos, que Teu Espírito me ajude a priorizar, sim, a pessoa do Senhor. Priorizar, Deus, a Tua palavra, priorizar, Senhor Jesus, a comunhão, priorizar, Senhor Jesus, o contato com os irmãos e nessa casa de oração, em nome de Jesus. Depois ele vai falar do tempo. Você vai perguntar para alguém, você vai perguntar para os irmãos aí, como é que vai o seu tempo? Você vai dizer assim, não tenho tempo, pastor. Essa expressão, meus irmãos, não tenho tempo, é uma situação que todos, de alguma maneira, falam. Mas eu digo para você, temos tempo sim. Posso ouvir um amém? Temos tempo sim. Não deixe que o inimigo traga isso para você como uma verdade que justifique outras situações, justifique, por exemplo, o que é importante. A gente sabe disso, mas às vezes certas frases, certas colocações vão ficando e parece que aquilo vai assumindo, e aí é uma desculpa boa, né? Não tenho tempo. Depois nós temos uma passagem aqui no Novo Testamento, que alguém, o Senhor Jesus falou para ele que quem quisesse seguir, eu falei, não, morreu alguém, eu vendi uma propriedade, preciso ver, vou casar, enfim, várias desculpas. Então, em primeiro lugar que nós precisamos entender, para eu priorizar a minha vida com Deus, é tirar as desculpas que tenho, tirar as desculpas de que não posso, tirar as desculpas do tempo. Você sabe, eu tive uma atividade profissional, bancário, durante 34 anos praticamente, e eu trabalhava fora, trabalhava em Mandirituba. Eu levantava às 6 horas da manhã, uma vez por semana, pelo menos, ou duas, eu ia para a natação, e depois no caminho, de quase uma hora de viagem, orando a Deus, pedindo a Deus ajuda. Entrava na agência, fica pastor, depois só fala templo. Entrava na agência lá, ia lá para o banheiro e pedia a Deus, Deus, dá-me sabedoria nesse dia, dá-me direção em tudo que vão ser decidido, tudo que vou fazer e assinar aqui. Então, priorize o Senhor, porque eu digo para você, vale a pena, meus irmãos. São mais de 50 anos andando com o Senhor Jesus, e cada vez mais necessitado da graça de Deus, cada vez mais podendo experimentar essa maravilha que é a presença do Senhor Jesus. Então, nós precisamos disso. Primeira coisa, eliminar essas coisas, esses pensamentos, essas falas, e conosco mesmo, porque nós se sabe, quando você fala algo, o teu cérebro joga para todo o teu sistema emocional, mesmo físico, e aí aquilo vai assumindo. Então, que a partir de hoje, quando alguém falar, como é que vai? Graças a Deus, vai tudo bem. E como vai sua vida de oração? Graças a Deus, tenho tido meu tempo, estou indo para a oração, estou falando com meu Deus, e Ele está em primeiro lugar na minha vida. Posso ouvir um amém? O Senhor em primeiro lugar na minha vida, nas minhas decisões, em primeiro lugar para eu poder abençoar a minha família, em primeiro lugar para eu poder desenvolver, trabalhar, crescer e ser alguém usado para a glória do Senhor Jesus. Que o Senhor nos dê essa graça e nos ajude em nome do Senhor Jesus. Então ele vai falando, quem que pode acrescentar? Nenhuma hora nós podemos acrescentar. Então, se Deus assim cuida de tudo, dos pássaros, olha os lírios, todos os detalhes, todas as coisas. Então, por que vocês andam ansiosos? Que comeremos, o que beberemos? De certo que o Pai Celestial sabe de todas elas, de todas as coisas. E aí ele volta então, novamente, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se fosse o pastor Pedroso, se fosse qualquer apóstolo, qualquer pessoa que tivesse falado essa expressão, nós diríamos, foi ele que falou. Mas aqui é o Senhor Jesus que falou. Pode dar glória a Deus. Ele falou. Se você busca o reino. Então, agora vem essa questão. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus
é o próprio Senhor Jesus. João Batista, quando ele veio anunciando que o reino de Deus chegaria. E aí ele pregava o quê? Arrependei-vos dos vossos pecados. Ou seja, o reino de Deus me leva a entender, a analisar a minha vida, as coisas pecaminosas, coisas que muitas vezes interferem nesse valor precioso que é a vida, nesse valor que é o sopro de Deus em mim. E aí ele está anunciando, mas quando o Senhor Jesus então vem, ele diz o quê? O reino de Deus chegou, é Ele mesmo. O reino de Deus é o Senhor Jesus. Para você estar dentro desse reino, você precisa receber a pessoa do Senhor Jesus, crer em Cristo Jesus, confessar os seus pecados, e dizer, Senhor, perdoa-me, e Deus vai fazer uma obra extraordinária. Foi numa semana, vocês sabem, já falei isso, foi numa sexta-feira, que eu estou com pensamentos de morte, inclusive passava uma linha de trem lá onde eu estava perto, era pensamentos de morte, mas pela graça de Deus eu tomei uma decisão, Senhor Deus, no próximo final de semana, eu vou à tua casa, eu vou entregar a minha vida de uma vez por todas para o Senhor Jesus. E naquele domingo então, quando foi feito o apelo, lá estava eu, derramando as minhas lágrimas, confessando o meu pecado, os meus pecados, e já estou aqui por graça, bondade, misericórdia do Senhor Jesus. Você está aqui nessa manhã não por acaso. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Priorize o Senhor Jesus. Ele é o reino de Deus. Quando você então recebe esse reino, acontecem os milagres. Primeiro é o novo nascimento, que você é uma outra pessoa. A sua mente, a sua forma de pensar, independentemente de regras ou conceitos, você vai sendo transformado pela palavra, pelo Espírito de Deus, e você passa a ser uma pessoa abençoada, uma pessoa que vê as necessidades, amplia a sua visão, amplia a sua fé, amplia a sua maneira de olhar a vida, aleluia. Isso acontece conosco, meus irmãos, graças a Deus por isso, porque o Senhor Jesus é o reino. Ele diz também, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, a partir que eu recebo, eu já estou dentro desse reino. E aí depois ele vai dizer, você já tem o reino de Deus, que é a presença do Espírito Santo na sua vida. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso. É algo extraordinário, é algo maravilhoso. É a presença do reino de Deus através do Espírito de Deus. E todos que têm o Espírito de Deus sabem, o Espírito de Deus habita na minha alma. Louvado seja o Senhor Jesus. Então eu quero ir mostrando para vocês, essa mensagem é uma mensagem mais breve, para essa manhã nós também queremos celebrar a ceia do Senhor, mas pensando sobre a questão da sua vida, da nossa vida. Foi pago um alto preço, a minha vida, a sua vida, é importante, é sagrado, mas o reino de Deus está comigo. Eu tenho tantas bênçãos, nós temos tantas garantias, aquilo que foi cantado, como foi dito, estou convosco, temos a presença do Senhor, temos a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá condições, a palavra diz que ele convence-nos do pecado, da justiça, do juízo. Então não é regras, não é o pastor, não é leis, irmãos, que convence. Nós podemos gastar aqui 2 horas, não vai convencer, mas quando o Espírito de Deus ministra o seu coração, a sua alma, você fica convencido, e você sabe, Senhor, não tenho andado pelos teus caminhos, não tenho feito coisas que agradam ao Senhor, por isso eu quero que o Senhor me perdoe. Então nessa manhã, também é uma manhã de perdão, porque no reino de Deus há perdão, meus irmãos. Se tem algo extraordinário, se tem algo maravilhoso, é saber que nessa presença de Deus, nessa presença do Espírito Santo, o que acontece em primeiro lugar, quando nós reconhecemos, é o perdão dos nossos pecados. E isso, meus irmãos, é todos os dias nós temos que ter um encontro com Deus. E nessa manhã eu desejo profundamente de toda a minha alma, que vocês tenham um encontro com Deus nessa manhã. Diga assim comigo, Senhor Jesus, eu quero ter um encontro com o Senhor nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus,
Ele está aqui, aleluia, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, oh Deus. E mais, meus irmãos, o reino de Deus, o Senhor Jesus, venceu a morte. Aleluia. Venceu a morte, ressuscitou, está vivo, está presente pelo seu Espírito. Então você está com o reino de Deus, você está com a pessoa do Senhor Jesus, você está dentro de todas essas bênçãos. Somos justificados pela fé, não nos justificamos a nós mesmos, mas é pela fé que somos justificados. A Bíblia diz, a palavra de Deus, Romanos capítulo 5, justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Se tem algo que pode direcionar, pode dar norte para você, pode dar um sinal para como é que está a sua vida, é a paz. Se agora a relação com Deus está dentro dessa visão de que se você é uma vida comprada pelo sangue do Senhor Jesus, você já decidiu pelo Senhor, está servindo o Senhor Jesus, ainda que haja tribulações, mas a paz do Senhor Jesus é presente. É aquilo que nós falamos aqui. As casas de paz, que graças a Deus estão crescendo, ontem mais uma ontem, aqui com o Juan, Thaísa, nós começamos ontem uma nova casa de paz. Pode dar glória a Deus. Deus está dando-nos condições, visão, percepção para crescer. E então Ele vai dizer assim, olha, para concluir, portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã vai se preocupar consigo mesmo, basta cada dia seu mal. Mas eu quero ficar com essa frase anterior que diz que todas as coisas vos serão acrescentadas. E quais passos, pastor, então? Primeiro, naturalmente, quando eu tenho consciência desse Deus de amor, desse Deus de compaixão, mas desse Deus justo juiz, eu tenho consciência de que a minha vida não acaba aqui, não encerra quando você morre. A sua vida é eterna. Nós temos uma eternidade pela frente. Então, a melhor decisão em cada dia, nesse momento, é você se alinhar com Deus, entrar nessa visão e dizer mesmo para o Senhor, Senhor, eu quero priorizar a minha vida ao Senhor. Priorizar, seja para todas as coisas que fazemos, todas, a partir de pequenas coisas, como por exemplo, vou fazer uma compra, Senhor, abençoa-me. Eu vou hoje buscar alguma coisa assim, Deus, eu estou fazendo uma visita, abençoa-me, Senhor. Priorize Deus na sua vida, priorize a pessoa do Senhor Jesus, e você certamente vai desfrutar de ser muito mais do que vencedores, segundo a palavra de Deus. Então, meus irmãos, vamos pensar sobre isso, que a nossa alma, nossa vida nessa manhã, seja novamente renovada, pela graça, pelo poder do Espírito Santo. E uma das marcas preciosas de alguém que tem o reino de Deus é a presença do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus, quando antes de subir, disse aos discípulos, eu deixarei o Espírito Santo, e isso é um selo, no dia do arrebatamento, no dia que o Senhor Jesus vier, serão arrebatados todos aqueles que estão selados pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós, e você que também tem essa convicção, o teu nome já está escrito no livro da vida. Já está escrito no livro da vida. E se já está escrito no livro da vida, ainda que o inimigo se levante, ainda que o inimigo cause tantas coisas para você, você pode ficar firme, porque o seu nome está no livro da vida. Em nome do Senhor Jesus.